E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aventura aí pela nutrição animal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de classificação dos alimentos. Só que antes de eu começar a falar sobre a classificação desses alimentos propriamente dito, vamos comentar um pouquinho aí sobre o histórico aí e alguns conceitos dentro da nutrição animal, tá? Então, primeiro, qual é a importância que nós temos em relação à nutrição, né? Hoje, para a gente ter o máximo de desempenho ou aproveitar melhor o ganho de produção de carne dos animais, né? Temos que levar em consideração alguns fatores, como a questão de genética, a questão da sanidade, manejo, ambiência e aí sim a nutrição. Porque só a nutrição não vai nos garantir o máximo desempenho. Então, tem outras características que são importantes para a gente conseguir ter esse máximo desempenho. Tanto é que nós temos aqui um exemplo na foto ao lado, um frango de corte criado lá em 1950, quando a gente compara o frango de corte criado aí em 2020, né? Lá em 1950, esse frango de corte demorava 70 dias para ser abatido, com um peso vivo em torno de 1,5 quilos e a conversão alimentar em torno de 2,5. Hoje, nós temos um frango aí que foi feito um melhoramento genético, foi estudado cada vez mais a questão da sanidade, o manejo foi mudado totalmente, né? Os animais são criados em galpões 100% confinados, a ambiência é algo que se preocupa cada vez mais. E aí, temos a questão da nutrição, que hoje a gente, quando a gente compara uma ração lá de 1950, é totalmente diferente. Não se falava em aminoácido sintético, não se falava em melhoradores de desempenho, adicionar enzimas dentro dessas rações, né? Então, o frango de hoje é abatido com 42 dias, em alguns casos até 38, 39 dias, pesando aí 3,1 kg de peso vivo e uma conversão alimentar já em torno de 1,61. Então, mudou-se muito essa questão da forma de produzir esse animal. Então, conforme as coisas, principalmente na questão da genética, vem melhorando cada vez mais, a nutrição animal caminha nos mesmos passos. Porque se a gente pegar uma ração e ofertar para esse franguinho lá de 1950, ele não vai ter uma boa conversão igual ao frango de hoje. Então, a genética desse frango lá em 1950 é totalmente diferente da genética dos frangos de hoje em dia. Então, aqui nós temos a questão da produtividade, que são dados do CPEA, que é um órgão que acaba avaliando a questão de custos, né? Então, nós temos aqui o preço do frango resfriado e aqui nós temos os índices de milho, né? Então, vocês conseguem ver que conforme anda a onda de preço do ingrediente milho, a mesma coisa vai surtir efeito na comercialização do produto frango. Então, conforme vai aumentando o custo da matéria-prima, o preço desse produto também vai aumentar. Porque senão o produtor de frango, estou dando um exemplo com frango, mas isso é para todas as espécies animais, né? Conforme vai aumentando o custo de produção, automaticamente isso também é jogado para o mercado consumidor. Pensando que a nutrição ela é responsável de 50% até 70%, em alguns casos até 75% do custo de produção. Então, o que vai meio que demandar o preço do produto final vai ser a matéria-prima. Então, temos aqui uma previsão do crescimento populacional, uma estimativa aqui para o ano de 2035, a gente chega a um total de 8 bilhões de habitantes, e em menos de 25 anos, em torno de 2043, podemos chegar ao total de 9 bilhões de habitantes. Então, conforme vai aumentando essa população mundial, automaticamente vai se aumentar a demanda por alimento. Dentre elas, a proteína animal. Então, é de suma importância a gente ter constantes melhorias na questão do ganho de peso dos animais e na redução dessa conversão alimentar para se tornar esses animais cada vez mais efetivos na produção de proteína animal.
Tá? Então, nós temos aqui ó, o crescimento em relação ao crescimento da população e a questão da produção nacional. Então, nós temos aqui o Brasil em questão de milhões de hectares, né? Então, o Brasil tem em torno de 55 milhões de hectares destinado à agricultura e quase 400 milhões de hectares de área destinada a pastagens e área não utilizáveis. Agora, quando você pega, por exemplo, a China é um dos países assim, que tem a maior produção de suíno, tem a segunda maior produção de frango de corte. Então, China é um detentor aí de tecnologia e de produção. Eles já não têm mais área para conseguir melhorar ou aumentar essa produção. Já o Brasil tem uma área bastante grande aqui a ser explorada. Então, quem será que vai produzir alimento para essa população toda aí lá em 2050? Chegando aí a 9 bilhões de habitantes. Então, não é à toa que o Brasil é denominado atualmente como o celeiro do mundo. Então, é a gente, como profissional, que vamos produzir alimento suficiente para alimentar toda essa população. Então, as pessoas falam assim, mas o agro desmata, o agro prejudica o meio ambiente, tá? Eu digo a vocês que o agro, ele produz, mas também preserva, tá? Então, nós temos aqui, daquele total lá de área que nós temos no Brasil, né? Apenas 30% dessa área toda é de propriedades rurais. 66,3% da área do território brasileiro é de vegetação nativa. E 3,5% corresponde a outros. O que seriam esses outros? São as cidades e as infraestruturas que nós temos dentro do Brasil. Então, nós temos muita área. Então, ó, pensando apenas nesse 30,2% aqui, que corresponde ao agro, né? 8% desse total aqui é de pastagens nativas, 13,2% são de pastagens plantadas, 7,8% é de lavoura e 1,2% é de floresta plantada. Então, a gente acaba respeitando a legislação de reflorestamento. Então, muita área se tem ainda. Então, dentro do que nós já temos de produção, a gente consegue ainda aumentar e muito a nossa produção, apenas com o processo de tecnificação. Então, aqui nós temos dados de exportação do agronegócio durante a pandemia, né? Então, nós temos aqui o complexo. Deixa eu pegar o exercício aqui. O complexo de soja. Então, teve aí um aumento quando a gente compara o ano de 2019 para o ano de 2020. Então, teve um aumento aí de 27,81% durante a pandemia. As carnes, então todas elas, né? Tanto aves, suínos e peixes e bovinos. Então, tivemos um aumento aí de 9,36%. Agora, produtos florestais, nós tivemos uma redução na questão desse agronegócio. O complexo sucro-alcooeiro teve um aumento aí de quase 50%. Já café, fibras têxtil, sucos, fumo e couro teve uma redução. Então, mostra que o que nós estamos de maior produção dentro do nosso agronegócio, durante a pandemia aumentou-se ainda mais. Então, nós temos aqui as produções brasileiras, né, de carne, bovino, frango e suíno. Então, lá em 1990, qual era a nossa produção e como nós estamos atualmente. Então, lá em 1950, a carne bovina ela era bem mais produzida, 5,8 milhões de toneladas, 5,01 milhões de toneladas, seguida depois pela carne de frango, em torno de 2,36 milhões de toneladas, e a carne de suíno, 1,05 milhões de toneladas. Então, isso em 1990. 30 anos depois, houve-se uma drástica mudança desse perfil, onde aumentou-se 491% a produção de frango, 296% a de suíno e 111% a produção de bovino. Então, a estimativa para o ano de 2020
é que a produção chega a 10,59 milhões de toneladas de carne bovina, 13,92 milhões de toneladas de carne de frango e 4,16 milhões de toneladas de carne de suíno. E aqui nós temos as projeções da USDA sobre a produção de alimentos até a safra de 2026 e 2027. Então temos aqui que o Brasil tende a aumentar em 41% a produção. Estados Unidos 10%, Canadá 9%, países da União Europeia 12%, Rússia 7%, China 15% e Austrália 9%. Então mostra que o Brasil é o país que tem maior chance de crescimento, né? Quase que aumentar em 50% a sua produção em poucos anos, tá? 2026 é logo aqui. Então aí falta coisa de 5, 6 anos. E aí chegamos na questão da indústria da ração, né? Então, em 2007 nós temos dados de produção de ração. Eu não encontrei dados mais recentes sobre a produção de ração, mas quando a gente compara o ano de 2016 para 2017, houve um crescimento de 2,57% da produção. Quando a gente compara os últimos 5 anos, quando a gente estava em 2017, houve um aumento de 13%. 2017 fechou-se a estimativa de produção de 1,07 bilhões de toneladas de ração. Hoje, os maiores produtores de ração é a China, com 186,9 milhões de toneladas. Os Estados Unidos, com 173, e o Brasil como o terceiro maior produtor de ração. Quando a gente compara o crescimento em 5 anos por região, a África teve pouco crescimento, 29%, Europa 28%, a América Latina 17%, a Ásia 7%, Oriente Médio 6% e a América do Norte apenas 3%. Então, a América Latina, onde se encontra o Brasil, teve um crescimento de 17%, perdendo apenas para a África e para a Europa. Na América Latina, né, então, pensando nesses 17% de crescimento, só o Brasil correspondeu a 43% da produção brasileira. Então, se a gente juntar México, Brasil e Argentina, esses 3 países juntos têm um total aí desses 160,7 aqui, milhões de toneladas, 75% corresponde a esses 3 países. E quase que metade é da produção brasileira. Então, nós temos aqui uma estimativa de produção de rações de 2019 para 2020. A gente não tem dados ainda do ano de 2020, não saiu ainda os dados do ano de 2020. Então, o que nós tínhamos era apenas de janeiro a março. Então, quando a gente compara janeiro a março de 2019 e janeiro a março de 2020, houve um crescimento de 3,9% na produção de ração para aves, 4,3% para a ração de suínos, 5,6% para a produção de bovinos, 5% para cães e gatos, 2,7% para equinos e 6,4% para a parte de aquicultura. Quando a gente faz uma estimativa média de todas as produções, né, chegamos a uma média aí de 4,3% de crescimento em apenas 3 meses. Então aqui nós temos a produção de ração para 2020, né? Então, do total que já tinha de estimativa de produção, aves corresponde a 52% do total de produção, seguida de suínos com 23%, logo após os bovinos com 19%, depois 3% para cães e gatos, 2% para equinos e 2% para aquicultura e 1% para equinos. Mas por que é tão importante a gente estudar a nutrição, né? Como eu havia comentado com vocês, quase que 70% do custo de produção é dado à nutrição, é dado à questão das rações. Então, os outros, né, tem questão de infraestrutura, questão de genética, são correspondentes a esses 30%. Então, se a gente conseguir reduzir cada vez mais o custo com ração, a gente pode reduzir a questão do custo do produto final ou melhorar a lucratividade do produtor. Então, aqui nós temos eu dei exemplo aqui geral, né, 70%, mas a gente tem trabalhos em bovinos de leite que mostra aqui, ó, de 82,9% a 83,7% do custo de produção na alimentação de bovinos de leite.
Então, temos aqui então mostra, né, mais uma vez, que estudar a nutrição, a gente tem um conhecimento de ingredientes alternativos, a redução a busca, desculpa, por alimentos mais baratos, a gente vai reduzir drasticamente o custo de produção. Então, pensando na alimentação e na nutrição, quando a gente fala em alimentação e nutrição, vocês acham que existe diferença entre essas duas terminologias? Então, temos aqui, um animal nutrido, ele pode estar alimentado, mas não nutrido. Por exemplo, uma vaca. Será que se essa vaca ficar apenas comendo pasto o dia todo, ela vai estar nutrida? Será que só a pastagem vai ser o suficiente para nutrir esse animal? Ela pode se saciar, ela vai estar alimentada, ela vai consumir o alimento, ela vai estar alimentada. Mas será que essa pastagem tem todos os nutrientes que são importantes para a manutenção e a produção de leite? Então, a alimentação envolve as práticas de seleção e preparo dos alimentos, desde o manejo, como é feito o fornecimento desse alimento. Já a nutrição, ela envolve o estudo das exigências nutricionais, onde visa atender às necessidades de determinados nutrientes, como, por exemplo, proteína, como, por exemplo, energia, como, por exemplo, cálcio, fósforo, ácidos graxos, aminoácidos essenciais. Então, leva em consideração vários nutrientes específicos para cada espécie e para cada categoria animal. Assim, dentro da bovinocultura de corte, então existe uma exigência específica para novilhos, uma exigência específica para animais que estão na fase de terminação. Então, é a mesma espécie, só que em fases diferentes. Então, o que é um alimento? Então, é qualquer material que, após a ingestão, é capaz de ser digerido, absorvido e utilizado pelo tecido animal. Pode ser definido como qualquer componente de uma dieta que possui uma determinada função. Então, alguns ingredientes eles podem ser incluídos para fornecer volume, reduzir a oxidação de nutrientes facilmente oxidados, principalmente as gorduras, emulsificar gorduras, fornecer sabor, cor ou outros fatores relacionados à aceitabilidade do animal. Um exemplo que nós temos, o sorgo. O sorgo ele tem um fator antinutricional que a gente chama de tanino. Esse tanino ele traz um gosto amargo. Que, por exemplo, se eu colocar o sorgo na dieta de suínos, o suíno ele é muito exigente em questão de sabor. Então, provavelmente, as porcas e principalmente os leitões, eles não vão ter uma boa aceitabilidade dessa ração. Então, uma forma que a gente tem de mascarar esse sabor amargo, a gente usa alguns flavorizantes para dar sabor a essa ração. Assim, esses animais, a gente consegue mascarar esse sabor amargo. E uma forma, então, de melhorar a aceitabilidade desta ração. E aí eu pergunto a vocês, água, será que é considerado um alimento? Né? Tanto a água é um ingrediente, né, de suma importância dentro da nutrição animal. Porque se não tiver água, o animal deixa de se alimentar. Tanto é que nós temos aqui um exemplo aqui para frango de corte na primeira, segunda e terceira semana. E conforme vai aumentando os dias da semana. Então, um pintinho com um dia de vida consome 23 ml de água. Quando chega lá por dia, né? No primeiro dia, 23 ml. Depois sobe para 33, 40 e gradativamente. Quando chega lá, um animal com 21 dias, ele está bebendo quase 200 ml de água. E lembre-se de uma coisa. O animal, ele come ração porque ele bebe água. Ele não bebe água porque come ração. Tá? Se faltar água, o animal deixa de se alimentar. Então, lembre-se sempre. O animal consome ração porque ele bebe água. Tá? Então, respondendo, água é um alimento? Se faltar água, o animal não se alimenta. E lembrando que 70% do constituinte corporal dos animais, até mesmo nosso, é água. Então, sem água, não se vive. A gente pode ficar até uma semana, os animais também, pode ficar até uma semana sem se alimentar.
e não morrer. Agora, nenhuma espécie animal, nem mesmo humano, consegue ficar mais de uma semana sem beber água. Então, ela vai morrer de desnutrição. Então, aqui nós temos uma tabela aí do consumo diário de bovino de leite. Então, vaca seca, aí, dependendo da temperatura ambiente, vai variar. Então, vacas secas em uma temperatura de 32 graus Celsius, vamos dizer que é a nossa realidade aqui, que é até acima disso, consome aí 40 litros de leite, 40 litros de água. Uma vaca no final de lactação consome até 55 litros de água. Vacas produzindo 20 litros de leite por dia consome até 100 litros de água. Uma vaca produzindo aí 30 litros de leite chega a consumir até 170 litros de água. Então mostra mais uma vez o quanto a água é um alimento de suma importância dentro da produção animal. Então, a água, sim, ela é considerada um alimento. Na verdade, é mais até que um alimento. A água é considerada um nutriente, porque sem água não acontecem as reações metabólicas dentro do organismo. Vocês vão estudar sobre essas reações metabólicas lá com o professor Michael, ele vai vir falar para você toda a parte do metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, ok? Então, um alimento, vamos pensar aqui no milho. Ele é dividido primariamente em duas porções, né? Porção de água, mas milho tem água, professor? Sim, tem água. Ele tem baixa concentração, em torno de 10 a 12% de umidade, então essa umidade nada mais é do que a água, e o restante aí de matéria seca. Dentro dessa matéria seca, ele é subdividido em mais duas categorias, matéria orgânica e matéria mineral. As matérias orgânicas elas são subdivididas em quatro categorias: glicídios ou carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Já a matéria mineral ela é dividida meio que em duas partes: os macrominerais e os microminerais. Macrominerais são aqueles que entram são encontrados em maior concentração dentro do alimento, e os microminerais aqueles que são encontrados em menor quantidade dentro do alimento. Então, conceitos gerais eu falo sobre algumas nomenclaturas dentro da nutrição. Então, nós temos os nutrientes, que são eles, os carboidratos, proteínas, lipídios, a água, vitaminas e os minerais. De acordo com Morrison, em 1959, descreveu que nutriente nada mais é do que componente do alimento representando uma entidade química que entra no metabolismo celular e concorre para a manutenção da vida. Então, todos esses nutrientes eles vão entrar dentro do nosso organismo, vão ser degradados e vão entrar nas diversas rotas metabólicas que vocês vão estudar mais lá à frente com o professor Maio. Um exemplo que eu acredito que vocês já estudaram em bioquímica é o ciclo de Krebs. Então, a glicose ela é quebrada em duas moléculas de piruvato, e esse piruvato ele é fosforilado e entra no ciclo de Krebs para a produção de ATP. Né? Então, um exemplo. Aminoácidos. Os aminoácidos também são degradados, a proteína é degradada em várias moléculas de aminoácidos, e esses aminoácidos também vão entrar dentro do ciclo de Krebs, assim como os ácidos graxos. Então, vocês podem ver que todos os nutrientes, eles vão participar de alguma reação química dentro do nutriente, dentro do metabolismo animal. E lembrando, energia ela não é um nutriente. Apesar de que quando a gente for formular a ração, vocês vão ver eu falar de energia metabolizável, quilocalorias de energia, NDT. Então são moedas energéticas, mas elas não são nutrientes, sim uma propriedade, onde os nutrientes eles nos fornecem energia. Mas quando a gente for formular a ração, vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa questão da energia. E o professor Michael também vai dar uma aula específica para vocês sobre metabolismo de energia, ok? E aí, o que significa exigência nutricional? Então, esses aqui são alguns termos que tem que ficar bem claro na mente de vocês, tá? Exigência nutricional nada mais é do que a quantidade de cada nutriente necessária para determinada espécie e categoria animal, para sua boa manutenção, produção e reprodução. Então, isso é exigência nutricional. Aí eu pergunto, existe diferença entre dieta e ração? Porque quando a gente fala assim, vou formular uma ração, mas você ouve o pessoal falando, mas a dieta dos animais. Então, existe diferença entre essas duas nomenclaturas, dieta e ração? Então, dieta.
Então, é um conjunto de alimento, incluindo a quantidade respectiva prescrita para atender à exigência nutricional de determinada categoria animal. E ração é a quantidade total de alimento fornecido e consumido por animal em 24 horas. Ração comercial, formulada e pronto. Então, aquilo que nós formulamos, na verdade, não é ração. Então, nós, como zootecnistas, acabamos utilizando o termo errôneo. Vou formular uma ração. Na verdade, você vai formular uma dieta. A forma e a quantidade que você vai ministrar essa dieta num período de 24 horas, isso sim é ração. Mas por que a gente fica falando até hoje, então, professor? Vou formular uma ração. Vou comprar uma ração. É porque essa nomenclatura já veio lá de trás. Né? Então a gente sempre ficou que vou formular uma ração, vou fazer uma ração, e meio que ficou isso nos passares dos anos. Mas o que nós formulamos, na verdade, é uma dieta. E a ração é a quantidade dessa dieta num período de 24 horas, que é denominada de ração. Então é aquilo que o animal consome num período de 24 horas. Isso é ração. Certo? Então, a pergunta: por que falamos em formular ração e não formular uma dieta? Então, essa nomenclatura ela vem mudando com o passar dos anos. Né? Então, a gente já tem usado o termo correto, que é formular dieta. Tá? Outros conceitos que é importante vocês ficarem claros na mente de vocês. Conversão alimentar. Quando a gente fala em desempenho, a gente sempre pensa que quanto melhor os valores de desempenho, melhor. Então, quanto melhor o ganho de peso, melhor para o animal, né? Agora, quando eu falo quanto maior o consumo de ração, será que é um índice bom? Depende. Se ele tiver um alto consumo de ração, mas também tiver um alto ganho de peso, ela pode meio que se corresponder como positivo. Agora, um índice zootécnico que nós avaliamos, que é a conversão alimentar, essa é ruim. Antigamente, lá do início dos anos 2000, a conversão alimentar de uma ave era de 2 para 1. Certo? Ou seja, consumia 2 kg de ração e transformava em 1 kg de peso vivo. Hoje, nós já trabalhamos com uma conversão alimentar de 1,6 para 1, que corresponde, consome 1,6 kg de ração e consegue converter em 1 kg de peso vivo. Então, a conversão alimentar, quanto menor for, melhor. Então, nós temos aqui um exemplo. 1,82 de conversão alimentar quer dizer que esse animal consumiu 1,82 kg de alimento e conseguiu converter para 1 kg de ganho. Ou 1,78 kg de ração para converter em 1 kg de ganho. Certo? Desempenho. Quando a gente fala em desempenho, tem relação com a performance desse animal. Quando a gente fala de desempenho zootécnico, é levar em consideração todos esses parâmetros, como conversão alimentar, ganho de peso, consumo de ração, viabilidade de criação. Então, todos esses fatores é o que nos corresponde ao nosso desempenho zootécnico, a nossa performance zootécnica, tá? Vocês vão ler bastante em artigos o termo ad libitum, que significa nada mais do grego, que significa à vontade. Então, você forneceu uma dieta ad libitum para os animais. Então, corresponde, ficou ração à vontade no coxo o tempo todo. Geralmente, a gente utiliza esse termo principalmente para aves, que a ração fique à vontade, pelo menos frango de corte, poedeiras, suínos e animais a pasto. Então, geralmente utiliza a alimentação ad libitum. On-top. Então, vocês vão encontrar também alguns artigos com esse termo, com essa terminologia de on-top. Esse on-top nada mais é quando você faz a adição sobre uma dieta formulada. Um exemplo. Formulei minha ração ela deu 100%. Aí eu falei, putz, eu devia ter colocado uma enzima.
mas a minha ração já está fechada, já fechei ela em 100%. Então, eu faço uma adição on top. Então, além dos 100% da minha dieta, eu vou colocar mais a minha enzima, ou eu posso colocar algum flavorizante. Então, esse é o termo de on top, aquilo que está acima dos 100%. Diferença entre digestibilidade e coeficiente de digestibilidade. O que tem de diferença entre essas duas terminologias? Então, a digestibilidade leva em consideração aquilo que o animal vai conseguir aproveitar do nutriente. Já o coeficiente de digestibilidade é a proporção, que é dada em porcentagem, é a proporção de nutriente consumido que está Desculpa. O coeficiente de digestibilidade é a proporção de nutriente consumido que na realidade está disponível para a absorção e utilização pelo organismo animal. Então, vocês vão encontrar nas tabelas aqui, por exemplo, na tabela brasileira de aves e suínos, milho. Então, nós temos lá proteína, né? E nós temos aqui matéria orgânica, e nós temos o coeficiente de digestibilidade de matéria orgânica para suínos. Então, o milho tem 87,8% de matéria orgânica. Desses 87,8%, apenas 86% é digestível. É o que o animal consegue digerir, consegue aproveitar. Então, a mesma coisa nós temos aí para energia, para estado etéreo, desculpa, tanto para aves quanto para suíno. Temos a mesma coisa para FDN, para proteína. Então, para todos esses nutrientes, a gente consegue determinar o coeficiente de digestibilidade. Ok? Aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Um exemplo aí com vacas leiteiras durante 7 dias. Um trabalho retirado de Peixoto de 1988. Então, nós temos aqui o consumo de matéria seca, dados em quilo, de 44,68 e de proteína de 10,22 quilos. Temos a excreção de matéria seca fecal em quilos, 11,61 e de proteína 2,56. A matéria seca digerida foi de 33,08 e de proteína 7,66. Qual foi o coeficiente de digestibilidade? Então, para a gente poder fazer o coeficiente de digestibilidade da matéria seca, pegou-se o valor que foi consumido menos o valor que foi excretado, dividiu esse valor por 100, chegamos no valor de 74,2% de digestibilidade. Para fazer a da proteína, então foi feito o consumo de proteína, 10,22, menos a excreção de proteína, 2,56, chegamos no valor de matéria seca digerida, ou de proteína digerida, 7,66. Para determinar o coeficiente de digestibilidade, então fazemos uma regrinha de 3, 10,22 que corresponde a x, 7,76 que corresponde a 100. Regra de 3 básica, esse que multiplica com esse, que divide por esse. Então, 7,66 vezes 100, esse resultado a gente divide por 10,22. Temos então o valor de... Eu não fiz a conta. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Achei que eu tinha feito a conta. 7,66 vezes 100, dividido por 10,22. Chegamos no valor de digestibilidade de... Temos o valor aqui de 74,95. Então, a digestibilidade de proteína, nesse caso aqui, para as vacas leiteiras, 74,95. A mesma conta foi feita para a matéria seca. Coeficiente de digestibilidade. Para a gente poder determinar esses coeficientes de digestibilidade, a gente tem que saber a quantidade de alimento que está sendo fornecido. Tem que ser coletado todas as fezes dos animais para você estimar o quanto está sendo excretado, né? Então,
a gente consegue fazer com ovinos. Então, oferta uma quantidade X de alimento, o animal vai consumir, e tudo aquilo que o animal excretar é computado para a gente ter, então, total de alimento consumido e total de alimento excretado. Em bovinos, isso já fica muito mais difícil a gente conseguir fazer essa coleta total de fezes, né? Ou de excreta, no caso das aves. Então, a gente trabalha com animais fistulados. Para quem já foi visitar aqui o setor de bovino de corte aqui do nosso campus, vocês vão ver lá que tem alguns boizinhos fistulados. Então, lá é feito ensaios de digestibilidade. Então, a gente coloca dentro da fístula alimento. Então, esse alimento vai passar por todo o processo de digestão. Depois, a gente tira esses saquinhos onde estavam contidos os alimentos e avalia aquilo que sobrou dentro dos saquinhos. Então, a gente consegue determinar a digestibilidade. Para suínos, então, nós temos as gaiolas de metabolismo. Então, a gente oferta, tem a quantidade de alimento ofertado e todas as fezes são coletadas e a urina também. Então, tudo que o animal excreta é coletado. Por isso que em ensaio de digestibilidade a gente só utiliza machos, porque a gente consegue separar fezes da urina. Aves a gente tem uma facilidade porque eles produzem fezes e urina junto. Por isso que a gente chama de excreta e não de fezes, de aves. Então, por eles produzirem, eliminarem tanto as fezes quanto a urina junto, então fica muito mais fácil a gente fazer a coleta. Então, a gente coloca aqueles animais em gaiolas e aí a gente consegue mensurar a quantidade de ração consumida e o total de excreta produzida. Então, aí a gente consegue determinar os coeficientes de digestibilidade. Nossa, é difícil falar essas palavras. Então, aqui nós temos um outro exemplo aqui. Então, nós temos a ração controlada para frango de corte. Então, a gente tem aqui a quantidade de ração consumida, toda a ração, todas as fezes excretadas. Então, a gente coleta essas fezes, coloca em sacos plásticos identificados e pesa. Dessa forma, a gente vai ter como conseguir mensurar os coeficientes de digestibilidade. Mas eu posso avaliar coeficiente de digestibilidade do que, professor? De tudo quanto é nutriente que tem nessa ração. Consigo determinar o coeficiente de digestibilidade de proteína, de extratetélio, de vitaminas, de minerais, fibra. Então, se eu consigo analisar o que tem na ração, tudo que eu consigo fazer de análise bromatológica na ração, eu consigo fazer de análise bromatológica nas fezes. Então, com base, lógico, com cálculos, a gente consegue determinar, então, os coeficientes de digestibilidade. Tá? Então, para a gente determinar os valores de proteína bruta, a gente não consegue analisar o valor da proteína bruta, e sim o valor de nitrogênio total. Quando vocês forem estudar lá a disciplina de bromatologia, vocês vão estudar como que faz esses métodos, né, esses métodos analíticos para determinar esse valor de nitrogênio. Então, com base nesse valor de nitrogênio, a gente multiplica esse valor por uma constante de 6,25, a gente consegue determinar, então, o valor de proteína bruta. Conseguimos formular rações para fósforo disponíveis para os não ruminantes, porque os fósforos oriundos de alimentos de origem vegetal, eles são complexados com fitato. Então, nós temos lá, vocês vão encontrar nas tabelas, fósforo total, fósforo fítico e fósforo disponível. Os animais só conseguem aproveitar esse fósforo disponível. O fósforo fítico, como ele é complexado ao fitato, os animais não produzem enzimas para degradar esse fitato. Por isso, a gente acaba fazendo uso de algumas enzimas nas rações para melhorar a digestibilidade desse fósforo desses alimentos de origem vegetal, onde essa fitase vai agir exatamente nesse fósforo fítico, certo? Agora, ingredientes de origem animal não tem fósforo fítico, né? Apenas fósforo disponível. Então, quase que 100% do fósforo presente, por exemplo, uma farinha de carne e ossos, o animal consegue aproveitar, tá? Lembra que eu falei para vocês que energia não é um nutriente?
e sim um mecanismo de avaliação de energia, então é isso que acontece. Mas eu falei para vocês que carboidratos, lipídios e proteína, eles possuem valor energético, né? Então, o carboidrato, ele tem aí, cada unidade de carboidrato corresponde a 4,15 quilocalorias. O animal consegue aproveitar em torno de 98% dos carboidratos, então consegue aproveitar em torno de 4 quilocalorias. Os lipídios são os que mais têm energia, né? Então tem em torno de 9,4 quilocalorias. Os animais conseguem absorver em torno de 95% dessa energia oriunda dos lipídios, então conseguem aproveitar em torno de 9 quilocalorias. E a proteína tem 4,4 quilocalorias. Os animais conseguem aproveitar, então as proteínas têm uma digestibilidade em torno de 92%, então a gente consegue aproveitar aí 4 quilocalorias. Lembrando que os lipídios são os nutrientes com maior valor energético, corresponde a 2,25% mais energia quando comparado aí aos carboidratos e proteínas. Então, os mais energéticos nós temos os lipídios, depois carboidratos e proteína. Devido à digestibilidade dessa energia oriunda dos carboidratos e das proteínas, tanto carboidrato quanto proteína têm o mesmo valor aí de aproveitamento energético. Então, como que é descrito o valor energético desses alimentos, né? Então, a gente consegue mensurar pela energia bruta, né, que é dada em quilocalorias por quilo. Com base de equações e fórmulas, a gente consegue determinar o valor de energia digestível, que também é dado em quilocalorias por quilo. É possível também determinar a energia metabolizável, que também é dada em energia quilocalorias por quilo. A energia líquida também é determinada por quilocalorias por quilo. E o NDT, nutrientes digestíveis totais. Geralmente o NDT é mais utilizado na formulação de ruminantes. Já a energia metabolizável, energia digestível, é mais utilizada para a formulação de dietas de monogástricos. E como que faz para a gente determinar o valor de NDT? Então, existe uma forma bem grandinha aqui, onde a gente leva em consideração o valor de proteína bruta digestível, os carboidratos não fibrosos digestíveis, as fibras em detergente neutro corrigida para a proteína, mais o extrato etéreo digestível vezes 2,25. Então, a gente consegue mensurar com ensaios de metabolismo, aqueles de coleta total discreta ou de digestibilidade ruminal. A gente faz ensaios de metabolismo para a gente poder, então, determinar o valor de NDT, ok? Então, como que é feita a partição de energia bruta? Da energia, né? Então, nós temos a energia bruta que está dentro do alimento. O animal consome esse alimento. Ele vai ter gastos de energia que são liberados na fezes. Então, energia bruta menos a energia bruta das fezes, nós chegamos no valor de energia digestível. Dessa energia digestível, ele perde energia bruta para a produção de urina e de gases. Então, o valor de energia digestível menos a energia bruta da urina e dos gases, nós chegamos no valor de energia metabolizável. E ainda nós temos o incremento calórico, aquilo que o animal gasta para batimento cardíaco, para respiração, para dissipação de calor. Então, temos um valor de energia aqui que é gasto para o incremento calórico. Então, se nós conseguimos mensurar o valor de incremento calórico, a gente consegue chegar no valor de energia líquida. Então, energia metabolizável menos o incremento calórico, temos o valor de energia líquida. Temos também, aqui do lado, energia metabolizável aparente, energia metabolizável aparente corrigida, energia metabolizável verdadeira e energia metabolizável verdadeira corrigida pela balança de nitrogênio. Algumas espécies a gente consegue determinar esses valores de energia, tanto metabolizável aparente quanto metabolizável verdadeira. Principalmente em aves, suínos a gente consegue também. Para ruminantes já é um pouquinho mais complicado, porque a gente teria que fazer a coleta
de urina para a gente conseguir determinar esses valores de energia metabolizável, aparente e aparente corrigida. E para determinar a verdadeira, a gente tem que abater os animais e fazer a coleta do conteúdo intestinal, do íleo, para a gente poder determinar a energia verdadeira e a verdadeira corrigida pelo balanço de nitrogênio. Ok? Então, os valores energéticos aí para as diferentes espécies. Uma boa parte para bovino de corte e bovino de leite. Atualmente, a gente trabalha com NDT, apesar de já existir pesquisas trabalhando com energia metabolizável também, mas em sua maioria a gente trabalha com NDT. Ovinos também, uma boa parte a gente trabalha com NDT. Em alguns casos já tem trabalhado também com energia digestível. Suínos, trabalhamos com energia digestível e energia metabolizável. Já existem trabalhos mais recentes formulando dietas com energia líquida. Aves, a gente trabalha com energia metabolizável. Equinos, energia digestível. E coelhos, NDT. Aí uma pergunta que eu faço para vocês. Por que aves a gente trabalha apenas com energia metabolizável? Qual que é a justificativa fisiológica para isso? Então, pense um pouquinho. Lembra que para fazer o escalonamento de proteína da energia, nós temos aqui energia bruta, energia digestível e energia metabolizável. Da energia bruta para a energia digestível, o animal perde energia aqui nas fezes, certo? Nas fezes. Para energia bruta para a energia metabolizável, o animal perde energia na urina. Certo? Lembra que eu falei para vocês que as aves não excretam separado fezes de urina. Então, é impossível a gente conseguir mensurar o valor de energia digestível. Então, de energia bruta, a gente consegue mensurar apenas diretamente energia metabolizável. Ok? Então, voltando aqui mais uma vez na nossa classificação dos nossos alimentos, né, que eu havia comentado, onde a gente vai começar a estudar a questão da utilização dessa matéria seca. Conhecer os alimentos, o que tem de carboidratos, lipídios, proteínas, minerais, o micro e os macros minerais, ok? Então, características nutricionais. Então, existem alguns processos de obtenção de alimentos, né? Os grãos, geralmente, são cereais integrais, usados como alimentos energéticos, como exemplo, o milho, o trigo e a soja. Os farelos já são coprodutos de extração, geralmente, de alguns óleos. Por exemplo, o farelo de soja. Então, a gente pega a soja, faz a extração da gordura, que é um grão oleaginoso. Então, é retirado a gordura desse grão, e aí é feito, então, o farelo de soja. Mas também é possível fazer o farelo de trigo, onde a gente já tira a farinha, né, tira o trigo, e esse subproduto nós temos aí o farelo de trigo. A mesma coisa o farelo de arroz. Existem as farinhas, que são de origem origem animal. Então, todo alimento de origem animal é denominado de farinha, e todo ingrediente de origem vegetal ou vai ser grão inteiro ou farelo, tá? Podemos auxiliar na escolha de alguns alimentos alternativos, onde nós temos o menor custo e maior disponibilidade. Alguém tem algum exemplo aqui na nossa região de um alimento alternativo ao farelo de soja? Que tenha alta proteína, como, por exemplo, o farelo de soja. Alguém tem algum exemplo? Eu sei que a maioria dos alunos aqui conhece as linhas de pesquisa dos professores, eles estão envolvidos em algum processo de iniciação científica. Então, hoje, o que os professores da UFMT têm trabalhado dentro da nutrição é com o DDGS. Então, ele é um subproduto da indústria do etanol, na produção de etanol oriundo do milho, e esse subproduto ele pode ser empregado na nutrição animal, que é um alimento riquíssimo em proteína. Então, ele é um subproduto aí, que geralmente ele tem boa disponibilidade na nossa região e mais barato quando comparado ao farelo de soja.
Então, nós temos a classificação internacional dos alimentos, de acordo com o NRC, né, que existe uma rede internacional de centros de informação de alimento. A classificação internacional se dá em alimentos volumosos, sendo esses volumosos divididos em forragem seca, forragem verde e silagens, alimentos concentrados, divididos em energéticos e proteicos, e alguns constituintes de minerais, vitaminas e os aditivos. Então, de acordo com essa rede internacional aqui, o NRC, essa é a classificação internacional. Então, de acordo com a Associação Americana Oficial de Controle de Alimentos e o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, lá em 1963, fez uma descrição de como a gente vai elencar o que é alimento volumoso e o que é um alimento concentrado. Então, deixou-se que alimentos com mais de 18% de fibra bruta, onde tenha menor porcentagem, ou menos de 60% de NDT e mais de 35% de FDN, são considerados alimentos volumosos, certo? Tanto as forragens, quanto os fenos ou as silagens. Se tiver menos de 18% de fibra bruta, mais de 60% de NDT e menor concentração de 35% de FDN, são denominados, então, os alimentos concentrados. Dentro dos alimentos concentrados, e dentro dos alimentos volumosos, aqueles que têm mais de 15% de umidade são denominados os volumosos aquosos. Aqueles que têm menos de 15% de umidade são denominados os volumosos secos. E aqueles que têm mais de 15% de umidade são denominados, no caso, por exemplo, das silagens, que tem uma fermentação controlada, é denominado volumosos aquosos de fermentação controlada. Então, a silagem tem esse nome todo complexo aí, na classificação internacional. E os alimentos concentrados, então aqueles com menos de 18% de fibra bruta, mais de 60% de NDT e menos de 35% de FDN, eles são divididos ainda em duas categorias. Os alimentos que têm mais de 20% de proteína bruta, que são denominados alimentos concentrados proteicos, e aqueles alimentos com menos de 20% de proteína, que são considerados alimentos concentrados energéticos. Então, é essa classificação aqui que tem que ficar bem clara na mente de vocês, tá? Alimentos com mais de 18% de proteína bruta, de fibra bruta, são os alimentos volumosos. Aqueles que têm menos de 18% de fibra bruta são considerados alimentos concentrados. Dentro dos volumosos, eles são divididos em três categorias. Os volumosos aquosos, que têm mais de 15% de umidade. As silagens, que têm a fermentação controlada, que também têm mais de 15% de umidade, são considerados os volumosos aquosos de fermentação controlada. E aqueles alimentos com menos de 15% de umidade, mas com mais de 18% de fibra, no caso dos fenos, são volumosos secos. Já os alimentos com menos de 18% de fibra bruta são considerados, então, os concentrados. Dentre os concentrados, aqueles que têm mais de 20% de proteína bruta, os concentrados proteicos, e os com menos de 20% de proteína, os concentrados energéticos. Então, temos aí a classificação geral desses alimentos, ok? Bom, eu vou ficar por aqui. Na semana que vem eu volto para a gente poder falar um pouquinho então, de cada um desses alimentos. Os alimentos volumosos, os alimentos concentrados energéticos, os concentrados proteicos, os minerais e as vitaminas. Já os aditivos, como tem uma gama de aditivos, eu vou dar uma aula específica apenas de aditivos para vocês mais à frente, ok? Então eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Forte abraço, pessoal!